e fazendo comentário acerca de Flor de Lis, a São Lourenço do Carmo, acerca também do terremoto que atingiu o Recôncavo, né? Palavra complicada, mas é o Recôncavo da Bahia, o Recôncavo baiano. A Bahia, terremoto no Brasil, isso é bastante incomum, porque o Brasil dificilmente tem histórico de terremoto. Primeiro vamos falar do caso Flor de Lis. O pessoal que está chegando aí já vai deixando seu like. Se quiser compartilhar o vídeo, compartilhe, chamar mais pessoas para essa live. E lembrando o pessoal que acompanha o canal, hoje a pessoa do Bruno G está de aniversário, né? Eu estou de aniversário. Fazendo 32 pernas, como eu disse aí na aba comunidade. Bom, nesse aniversário vamos trazendo notícias nada boas, que cumprem de alguma forma o evangelho. Isso está num inquérito policial, não é a primeira vez que a gente já falou disso. Na época se fazia muita relação, ou se argumentava de modo hipotético, e agora parece que se chega a uma verdade. Olha a matéria do G1. Flor de Lis e Anderson tinham relações sexuais com filhos de pessoa que viveu com o casal. É ou não é algo abominável? É ou não é a casa da mãe Joana? É ou não é essa notícia Sodoma e Gomorra? A vida da Flor de Lis é um Sodoma e Gomorra, uma Sodoma e Gomorra. Olha a manchete. Flor de Lis e Anderson tinham relações sexuais com filhos. Vamos à matéria. Uma pessoa que morou na casa da deputada federal afirmou que ela e o ex-marido assassinado mantinham relações sexuais com filhos e filhas. A pessoa que prefere se manter no anonimato disse ao RJ, Rio de Janeiro 2, lá afiliada da Globo, que tem medo de sofrer represálias da família da deputada. É para entender, né? Como mostrado pela equipe de reportagem nesta segunda-feira, dia 31 de agosto. A pessoa afirmou que morou na casa de Flor Delis, informação que é reforçada por testemunhas ouvidas na investigação sobre a morte do pastor. Crime que Flor de Lis é acusado de ser mandante. No relato, as histórias desconstrói a imagem de uma mãe amorosa e uma mulher bem intencionada que Flor de Lis exibia. O que era perceptível é que ela mantinha um número para manter o marketing pessoal dela. Foi aquilo que eu até disse num dos vídeos aí passados. De 50 crianças adotadas, a mãe dessas crianças, afirmou a pessoa. Também, segundo depoimento, o Ministério Flor de Lis, uma espécie de congregação, servia para arrecadar dinheiro e sustentar os luxos da deputada. Não era para ganhar almas, não era para ajudar os necessitados, era para ostentar o luxo dela, ou para sustentar as vaidades dela. Abre aspas. Tanto Flor de Lis como antes do Carmo não tinham nenhum tipo de emprego, nenhum tipo de renda, e esse marco das 50 crianças praticamente era a única fonte de renda que eles possuíam, fecha aspas, disse essa pessoa. E o dinheiro recebido, segundo o depoimento, não era pouco. Ela cantava nas igrejas, recebia as ofertas,
O dinheiro circulava em grande quantidade, na verdade, na casa. Regalias e carro do ano, bons restaurantes, era isso que era destinado. A gente até pode perceber exatamente nisso nas próprias fotos do Instagram, viagens internacionais, né, do casal e coisas dessa natureza. Tinha diferença de tratamento. Algumas crianças tinham certos privilégios, outros não tinham tantos privilégios quanto aos primeiros ou os primeiros, detalhou a pessoa. Existia na casa, sim, uma geladeira que não ficava, na época, no quarto da missionária. Essa geladeira ficava na cozinha, porém ela tinha cadeado e grade. Ficava trancada e só tinha acesso o Anderson, ou só quem tinha acesso à chave era Anderson, e Flor de Lis e Carlos. Quem é que cuidava de toda a alimentação da casa? Isso aqui é o relato da pessoa que morou lá, que trabalhou lá, e está dizendo como é que era a rotina deles. Segundo o relato, alguns integrantes da família de Flor de Lis comiam determinados alimentos, mas a grande maioria tinha outro tipo de refeição. Batata frita para os mais privilegiados, bife, e para outras crianças sempre era frango, sempre era uma comida um pouco menos valorosa ou de pouco valor. Os relatos são confirmados por outros depoimentos. Um obreiro da igreja disse à polícia que a casa recebia doações de comida e que percebeu que a melhor parte ia para determinado núcleo familiar. Linguagem em código. As investigações da polícia também mostram que muitas informações precisavam ser mantidas em segredo pelo principal núcleo da família. Foi aí que surgiu a ideia de usar uma linguagem comum entre crianças e adolescentes nas décadas de 1970 e 80. O recurso virou um importante código de comunicação, a linguagem do P. Vamos ver o que é essa linguagem do P, né? Existia uma comunicação interna entre eles, onde eles não queriam que uma ou outra pessoa soubesse. Eles falavam a língua do P, mas de uma maneira bem acelerada, que era bem impossível uma pessoa sem prática reconhecer ou identificar, relatou. A conversa ocorreria, né, aconteceria, ocorria geralmente entre Flor de Lis e Simone, uma das filhas biológicas. E a polícia também foi informada disso. Uma testemunha afirmou que a comunicação através deles, né, dos grupos, eram códigos. Agora a questão que nós falamos das relações sexuais. A pessoa ouvida pelo RJ2 também relata práticas sexuais envolvendo moradores da casa. Durante o convívio, era perceptível que eles mantinham relações sexuais entre irmãos, entre pai e filha, entre mãe e filho. Isso era notório, inclusive contado pelos próprios. Parece um filme pornográfico, né? Um enredo de um filme pornográfico. De acordo com o relato, a história de amor do casal, Flor de Lis e Anderson, começou a mudar quando o pastor começou a mandar mais do que a deputada nos negócios da família. Anderson se tornou uma pedra no sapato para Flor de Lis. E ela fez com que ele exatamente o que ela faz com todos, retira do caminho. Ao desabafar, a pessoa afirmou ter percebido as mentiras de Flor de Lis e do pastor. O que eles pregam não é exatamente o que eles vivem. Eles vivem uma vida de mentira, uma vida de omissões, uma vida sem amor, uma vida voltada praticamente para si, pelo dinheiro, riqueza e fama, relatou esta mulher. Depois a notícia que eu já trouxe hoje, que a Flor de Lis oferecia sua filha sexualmente para pastores evangélicos, disse testemunha, né, para os missionários de fora que chegavam até lá. Que familhinha de Deus essa, né?
Que família de homens e mulheres de Deus. E o povo todo iludido. Ah, grande mãezona, uma história linda de adoção. Teve uma que eu estava vendo, jornalista do SBT, se eu não me equivoco é Cris o nome dela, que salientou um ponto muito importante, que não é por conta desse escândalo, esse caso da Flor do Lixo, nós vamos perder a fé em Deus, ou que o povo vai perder a fé em Deus. A gente, ou alguns, e eu devo fazer parte disso, estão calcados, sim. A gente sabe que estão fortes, firmes na fé. Agora, outros, vendo um escândalo desse, que tinham ela como um ídola, como um exemplo, vão cair na fé, principalmente os da própria igreja dela. Então, essa jornalista, apresentadora do programas no SBT de jornalismo, ela falou, não é por conta desse péssimo exemplo que vamos deixar de crer em Deus e também de acreditar na adoção, fazer adoção. Agora, essa fala imprescindível é necessária ser dita porque muitas pessoas realmente, com esse episódio, acabaram decepcionando com a fé. E sobra para quem? Para os sinceros, que às vezes estão fazendo uma obra de Deus genuína e as pessoas, por conta da famosa ter feito cagada, burrada, o justo paga. Ah, esse é mais do mesmo, esse é enganador. Se um casal, por exemplo, esteja fazendo uma filantropia, mais um. Eu também não pode generalizar. Esse é um caso à parte, porque na realidade foi trabalhado pela mídia. E tudo que é trabalhado pela mídia, a gente sabe que é uma farsa. Eu não vi necessariamente o trabalho da igreja nesse sentido, eu só vi o trabalho do marketing sobre esta mulher, como fora dita ali pela própria testemunha, tá? Só isso que eu vi. Aqui é meu comentário, né? Ela se manifestou, acho que hoje vai sair a reportagem completa do Cabrini, ela negando veementemente tudo, dizendo que é inocente, dizendo que vai para o céu, aquela coisa toda. Maldito do homem que confia no homem, só em Deus e pronto. Agora vamos mudando de notícia, e é uma notícia também complicada, é o cumprimento da palavra. Nós vamos para o terremoto. Quem quer da Bahia aí, se quiser se manifestar, se manifeste. Se é de alguma cidade que aconteceu ou sentiu. Eu até estava vendo essa notícia agora há pouco, me impressionei. Novo terremoto, não foi o primeiro, né? Atinge Recôncavo da Bahia. Amargosa tem casas e igrejas rachadas. É até um vídeo. Em breve eu vou fazer um vídeo e vou mostrar esse vídeo aí que começa a balançar tudo. Um novo terremoto com magnitude de 3,5 na escala foi registrado em algumas cidades do Recôncavo Baiano na madrugada desta segunda-feira, dia 31 de agosto. Os tremores foram sentidos principalmente em Amargosa, Brejões, Elísio Medrado. Moradores já tinham feito relatos sobre o fenômeno na manhã e na noite de domingo, dia 30 de agosto. Em Amargosa, a prefeitura identificou rachadura em pelo menos 6 casas e na igreja da cidade. Os impactos dos terremotos foram sentidos principalmente na zona rural do município. O secretário de Infraestrutura de Amargosa, a Edson Borges, conta que os danos foram principalmente no distrito de Cortamão, que é uma área de zona rural que fica entre as cidades de Amargosa e São Miguel das Matas. Ontem, domingo pela manhã, nós recebemos através dos nossos números de contato informações que houve danos no distrito aqui de Cortamão, na zona rural. Nós dirigimos nossa equipe para lá, a equipe de infraestrutura, e quando o pessoal chegou lá, constatou
6 casas com rachaduras e algumas fissuras, e também a igreja com algumas fissuras, mas nada muito impactante, porque abaixo de 4 graus de magnitude às vezes não dá muito impacto, acima dá, né? Isso de acordo com a escala Richter. Segundo o relatório apresentado pelo engenheiro, não há nenhum risco de desabamento até o momento. Também não há até o momento notícias de vítimas, graças a Deus. O motivo para isto: a Margosa fica em cima de algumas placas tectônicas e essas placas, em vez em quando, se acomodam. Quando elas se acomodam, elas causam esse tremor. A gente já teve esse relato algumas vezes, mas nenhuma tão importante quanto a de domingo. Mas a gente tem relatos de anos anteriores. Segundo o sistema, aliás, o Instituto de Sismologia e os técnicos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, pode voltar a tremer. E pode durar semanas por conta da acomodação da Terra. Complicado, né? Eu me recordo, ainda tem um trecho aqui para ser falado, em 2018, chegou a dar um tremor até em Santa Catarina também. Eu estava num determinado local, próximo da capital, parecia um tremor de um caminhão quando passa numa rua, caminhão pesado, foi o que eu senti. E no Brasil nós não temos tantas placas tectônicas, né, divididas para dar isso. Cumprimento de palavra também. O tremor foi sentido em várias áreas da Bahia, como Salvador e cidades das regiões sul e sudeste. Teve magnitude 4,6. Já em Amargosa foi 2,7. Um domingo, né? E em julho, 3,5 foi registrado no litoral sul da Bahia. Não era para ter, estamos tendo. O Brasil, como eu estava dizendo, ele tem muito mais força para resistir ou não ter esses terremotos. Até eu estava recentemente vendo uma live do Moabel, ele falava sobre o futuro do mundo, que a ciência comprova que no futuro as placas tectônicas que estão separadas, rachadas, os pedaços de terra, eles vão voltar a se encaixar e se tornar o que era antes, uníssonos ou juntos, unidos, como se falava do planeta da Pangeia, que era planeta todo junto, as terras, né? Não tinha essa divisão de águas como nós temos. E se analisar, inclusive, no mapa mundi, a África com a América, se aproximarem, se encaixa como uma peça do quebra-cabeça. Ok, meus caros, essas informações que nós vimos aí, o Plínio se manifestou, boa noite. No Japão tem muito terremoto, porque é um local que está bem próximo, realmente, da concentração ali da própria placa.
a gente parando para analisar, de acordo com aquilo que Jesus disse, terremotos e o quê? Falta de amor. Nessas duas notícias que trouxemos, cumpriu-se a palavra dele, não é verdade? Inclusive dentro da própria igreja ou da comunidade cristã, falta de amor ou o pecado. Abraço, boa noite a todos e até uma próxima.